compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Desde já, eu estou um pouco ausente sem as gravações dos vídeos. Você pode até perceber um pouco pela minha voz. Estou enfermo, acometido de uma enfermidade física, com dores abdominais, sobretudo na bexiga. Vou passar por uma bateria de exames, quem sabe até passar por uma cirurgia. Desde já pedi a vocês inscritos neste canal. Assim como nós fazemos por vocês, nós oramos por todos aqueles que são inscritos nesse canal e por suas famílias, pedindo a vocês que vocês orem pela minha saúde, precisando muito de vossas orações. Creio eu que o Senhor ouvirá, pela intercessão da Imaculada Conceição, as vossas orações em favor deste humilde servo de Cristo, que se esforça para trazer a doutrina da Igreja, a verdade da nossa fé, pelas Sagradas Escrituras. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu tenho visto algumas mensagens por parte de católicos que atacam o Concílio Vaticano II nos comentários dos meus vídeos. E como vocês sabem em alguns vídeos, eu não quero católicos brigando, ou seja, discutindo, se gladiando com católicos nos comentários dos meus vídeos. Eu já tinha dito isso nos vídeos passados, quem é mais antigo inscrito nesse canal sabe, para alguns protestantes, que não adiantaria eles virem aqui nos comentários e fazer aquela série de acusação sem Bíblia, sem embasamento bíblico, e nós damos a resposta e não aparecem mais para responder, que eu ia deletar essas mensagens. Mas como tem muitos apologetas no tempo agora, inscritos nesse canal, que estão lá quando surge um protestante, quando cai na rede é peixe, estão lá para dar resposta, estão lá para refutar, eu não deleto mais mensagens dos protestantes, mas católicos que vêm acusar o Papa Francisco, que vêm acusar o Concílio Vaticano II, eu vou deletar. Eu lamento muito. Eu me inscrevi no seu canal, mas eu sou contra o Concílio Vaticano II. Você pode cancelar a inscrição se você quiser. Nós estamos aqui para falar da fé católica, nós estamos aqui para refutar a fé católica. Não importa se é o Papa Francisco que está lá, depois que o Papa Francisco se for o Papa São Damaso I, se for o Papa São Damaso X, São 15º, não importa quem seja. Importa que ele seja original, que ele seja o verdadeiro sucessor de Pedro. E eu quero trazer nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você, que no tempos atuais que estamos vivendo, são muitos os católicos que se revoltam contra o Concílio Vaticano II. Tem uns aí que se afastaram se denominando de sedo-vacantistas veterocatólicos. Eu quero dizer o seguinte, porque alegam que o Concílio Vaticano II é uma farsa, que o Concílio Vaticano II trouxe muitas coisas erradas, que o Papa recebeu o patimão e botou a imagem de Lutero no Vaticano. Meu querido irmão, o Papa Francisco, você queria o quê? Que o Papa Francisco, quando entregar a imagem de Patimama, quando entregar a imagem da Patimama lá, você queria o quê? Que o Padre Francisco tivesse dado um soco na cara do índio, do sei lá do que, do indígena que estava entregando a imagem? Era isso que você queria? Não, nós só aceitamos, eu vi uns dizer, nós só aceitamos o Papa até São João Paulo II. São João Paulo II, você nunca viu não, busque nas redes sociais que você vai ver. São João Paulo II, nas suas viagens apostólicas, até benzedeiras benzeram ele. Isso mesmo. Recebeu ídolos em suas mãos. Escuta aqui o que eu vou te dizer agora. Me dá um versículo no Novo Testamento, os apóstolos quebrando imagem de algum ídolo. De Zeus, de Hermes, de Astarte. Me dá um versículo bíblico. Meu querido irmão, na era apostólica, quando os apóstolos, sobretudo Paulo, chegava no mundo pagão, a Grécia, o mundo pagão, e quando ele pregava que as pessoas se convertiam ao cristianismo, a religião fundada por Cristo, católica e apostólica,
aquelas imagens que os apóstolos, e sobretudo aqueles que seguiam os apóstolos, levavam aquelas imagens, eles levavam as imagens, eles não quebravam. Diga e prova. Busque na internet e você vai ver imagens dos antigos ídolos gregos no Museu do Vaticano. Lá está a imagem de Astarte, a deusa da fecundidade, da deusa de Éfeso. Está lá a imagem dos deuses gregos. Sabe onde é que está? No museu histórico do Vaticano, meu querido irmão. Prova de que os apóstolos não quebravam as imagens dos ídolos. A imagem dos demônios, está lá. Os cientistas pedem, de vez em quando, essas imagens, pedem permissão ao Papa para fazer estudos com elas. Imagens que têm 2000 anos de idade. Imagens que foram feitas antes de Cristo. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Está lá, isso foi de muito antes do Concílio Vaticano II, até mesmo do primeiro Concílio de Jerusalém. Eu vou mostrar para você na Bíblia que no primeiro Concílio de Jerusalém, que ele foi pior do que o Concílio Vaticano II. Agora o irmão ficou louco. Vou mostrar para você na Bíblia. Que o primeiro concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, dos 23 concílios reconhecidos pela igreja, o primeiro foi de Jerusalém. Qual o motivo, irmão, para a igreja reunir um concílio? O motivo era a circuncisão. Pagão deve circuncidar, pagão deve se converter, evangelho é também para os pagãos. A discussão começou quando Pedro foi chamado a ir à casa de Cornélio. Quando o Espírito Santo desce sobre Cornélio. Quando eles ficam cheios do Espírito Santo. E quando Pedro batiza Cornélio e sua família. Dali estão com ele quem? Os judeus convertidos. Surge aí a controvérsia. Surge aí a confusão. Então, a igreja convocou o quê? Logo um concílio, que foi o primeiro concílio da igreja. Meu queridíssimo irmão, irmã, as pessoas vêm atacar nos meus vídeos o Concílio Vaticano II se não conhece a história dos concílios. Se não conhece, não existiu nenhum concílio perfeito. Eu vou mostrar para você o primeiro Papa. O primeiro Papa desregrando o concílio. Eu vou mostrar para você o primeiro Papa Pedro sendo repreendido por São Paulo por desregrar o concílio. E mais, vou mostrar para você São Paulo, sim, aquele que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo desregrando o concílio de Jerusalém. Vou mostrar para você. Aqui, ó. O concílio aconteceu, né, no capítulo 15. No capítulo 15, Paulo e Barnabé estavam lá. Né? Paulo e Barnabé estavam lá. Olha só no versículo 7 do capítulo 15 de Atos. Pedro levantou-se e lhes disse no concílio: né? Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo que Deus me escolheu dentre vós. Veja, é o escolhido, é o líder, é o Papa. Para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e cresça. Aí está. Por isso foi na casa de Cornélio, o pagão romano. E houve a conversão, houve o batismo, o sacramento do batismo. Houve a confirmação desse batismo. Então, esse é o discurso desse concílio. Veja no versículo 11. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Como quem? Como os pagãos. Como nós, judeus, os pagãos também serão salvos. Mas e a questão da circuncisão? Que esse foi o motivo do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Versículo 13. Aqui no versículo 12, ouviram silenciosamente a Barnabé e a Paulo. Eles deram testemunho, né, dos milagres, dos prodígios, no meio dos gentios. Essa é a realidade. No versículo 13, olha o que o primeiro bispo de Jerusalém vai dizer. Vai confirmar o quê? Ele vai confirmar o que Paulo e Barnabé falaram. Não, ele vai confirmar o que o Papa falou. Vamos lá, presta atenção. Versículo 11. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Versículo 14. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome.
Aqui está. O primeiro bispo de Jerusalém, que foi em Jerusalém esse concílio, estava o quê? Concordância com Pedro. A prova que a liderança máxima do príncipe dos apóstolos, né, da infabilidade, da primazia, né, impera sobre os demais, até mesmo apóstolos. Aqui ficou certo que a circuncisão não era necessária aplicar aos pagãos. E nem também para os judeus, né, que se convertesse, alguns judeus que não fossem circuncidados não necessitaria de circuncidar. E se fosse circuncidado, soubesse que não é a circuncisão que salva. O sacramento do batismo substitui a circuncisão. Mas eu vou, logo depois do concílio, que ficou certo que não é necessário circuncisão, veja como São Paulo desobedece ao concílio. No capítulo 16, logo depois do concílio do capítulo 15, no capítulo 16, veja São Paulo desregrando o concílio. Então nós vamos dizer agora que os apóstolos vai começar, os membros da igreja vai começar a postar nos vídeos dos outros, claro, não via internet naquela época, não via redes sociais naquela época, mas vai comentar com os outros. Olha, o concílio de Jerusalém foi uma farsa. Por quê, irmãos? Porque Paulo, um grande evangelizador, está desregrando o concílio. Esse concílio não foi perfeito. Esse concílio não é assim. Nós esperávamos esse concílio assim, não foi. Como fazem hoje com o concílio Vaticano II. Meu querido irmão, não é o concílio Vaticano II em si, o Santo Concílio Vaticano II, que foi errado ou que foi mal, não. Trouxe novos ares para a igreja, para nós leigos. Até então não tinha olhar para leigo não significava nada. Hoje um leigo, veja, eu sou um leigo, sou ministro extraordinário da Eucaristia, minha esposa da palavra. Agora, se algumas pessoas escandalizam, a culpa é do Concílio Vaticano II, Paulo escandalizou o primeiro Concílio de Jerusalém. Quando ele fez isso, vamos lá, texto na tela, 16, a partir do versículo 1, vou até o verso 3. Chegando a Derbe, depois a lista, havia ali um discípulo chamado Timóteo, que foi ordenado bispo por São Paulo. Olha o que Paulo fez com Timóteo. Não ficou decidido que não necessitava a circuncisão? Não ficou claro no concílio? Por que Paulo fez isso? Preste atenção. Filho de uma cristã, mas de pai grego. Olha, filho de uma cristã, necessitaria de circuncidar? Vamos lá. Que gozava de ótima reputação junto aos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia, aí de rosa. Ao tomá-lo consigo, olha de verde, circuncidou-o. Olha aí, Paulo desregrando o Concílio Vaticano. Paulo está desregrando, aliás, o Concílio de Jerusalém, que não foi no Vaticano, foi em Jerusalém. Paulo está desregrando o Concílio de Jerusalém, que ficou claro que não é necessário aplicar a circuncisão. Ah, mas o pai era judeu, era necessário, mas a mãe era cristã. O que é que a Sagrada Escritura e a doutrina da igreja diz? Que os seus filhos, quando o padre vai batizar uma criança que o pai é católico e a mãe protestante, o que é que o padre pergunta para os pais? Prometem educar essa criança na fé católica. Então, Timóteo tinha que ser o quê? Tinha que ser educado na fé cristã, na fé católica, na fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tinha necessidade de aplicar algo que não significa mais nada que a circuncisão. Ah, mas é para ser bem visto pelos judeus. Ah, então quer dizer que agora nós vamos nos deixar afogar no açude, numa bacia de água, para agradar a protestante? Não, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui, o que é que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando os apóstolos contra os apóstolos. É dessa maneira que você está entendendo, você está entendendo errado. Eu estou mostrando aqui para você que as pessoas chegam no comentário dos meus vídeos e começam a criticar o Concílio Vaticano II, começam a criticar o Papa Francisco por causa de Pata e Mama, por causa da imagem de Lutero no Vaticano. Ei, eu estou mostrando para você que o primeiro concílio da igreja também houve violação. Houve
o não seguir ao pé da letra o que ensina o Concílio de Jerusalém, como faz as pessoas com o Concílio Vaticano II. O erro não está com o Concílio Vaticano II. Já citei para você que as imagens de Astarte e de outros deuses pagãos estão lá no Museu de Roma. Prova que eles não quebraram as imagens dos ídolos. Eles queriam que o Papa quebrasse a imagem do Patimama, né? Quebrasse a imagem de Lutero. Qual é o que salva? Cristo nos dado pelas mãos do sacerdote ou a imagem de Lutero? Meus irmãos, vamos raciocinar pelo amor de Deus. Não vamos deixar, sabe, o homem ele ia passado do nosso pároco, ele dizia, cuidado com os lobos da mídia. Nós nos deixamos influenciar demais por pessoas radicais demais. Ah, o Papa agora corrompeu, só olhar a imagem de Lutero. Ah, o Papa agora corrompeu, só olhar não sei o que de Papa. Meu Deus do céu, essas pessoas não têm argumento para gravar um vídeo, não tem sabedoria para gravar um vídeo, aí vamos atacar o Conselho Vaticano, vamos atacar o Papa. Ah, vamos declarar que o emérito agora é o nosso Papa. Oh, meu Deus do céu. Eu estou mostrando para você que Paulo, pós-concílio de Jerusalém, desregrou circuncidando São Timóteo. Agora veja que Paulinho aqui, com licença da palavra, não deu fé do seu próprio rabo, que foi refutar e foi reclamar com Pedro. Ele que tinha circuncidado, que ficou claro no concílio de Jerusalém, ele estava lá com Barnabé, que não necessitava mais circuncidar ninguém. Não precisava circuncidar ninguém para ser salvo. Ficou isso claro no concílio, determinado, selado, decretado no concílio de Jerusalém. Olha o que foi que Paulo fez. Ó. Abra aí em Gálatas 2, versículo 12. Vamos começar do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Olha aí. Olha ele agora. Paulinho não dá fé, não olhou para trás do que fez, e agora ele vai o quê? Censurar o Papa. Pedro, olha aí, vamos lá. Versículo 12. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ou seja, da igreja de Jerusalém, de onde Tiago era o bispo. Veja de rosa. Ele comia, quem Pedro? Ele comia com os pagãos convertidos. Preste atenção. Mas quando aqueles que vieram retiraram-se e separaram-se de quem? Dos pagãos. Temendo os circuncidados, que era quem? Os judeus. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Olha só o Paulo falando isso. Se ele for o primeiro pós-concílio, Pedro estava lá falando pelos pagãos no concílio. E agora Pedro está com os pagãos convertidos ao cristianismo, mas quando os judeus convertidos ao cristianismo começam a chegar, Pedro começa a sair de fininho do meio dos pagãos convertidos. Ó. Mas Paulo circuncidou, não precisava circuncidar, porque a mãe dele era cristã. A doutrina é clara, desde que Jesus colocou ela sobre os seus apóstolos. Os filhos têm que ser ensinados na fé da parte cristã. O pai era judeu, e daí? Ah, irmão, era para ser bem aceito, era para ser... Não existe justificativa. Não existe justificativa. Era para que os judeus pudessem ouvir. Meu Deus do céu, não necessitaria disso. Não necessitaria disso, exatamente. Veja, versículo 14. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, Paulo, segundo a verdade do Evangelho, também você desregrou no capítulo 16, o que foi decretado no capítulo 15 no Concílio de Jerusalém. Então, diria aqui um provérbio das pessoas do mundo, bala trocada não dói. Não é? Mas é claro que essa repreensão de Paulo foi amigável. Eu já vi heresia, quando era protestante, dizer que Paulo era diferente de Pedro. Fundou suas igrejas diferente da igreja de Pedro. Não, meus amados. Isso foi uma correção amigável. Eu vou provar na Bíblia que foi. Olha só. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Kefas. Kefas quer dizer pedra, rocha. Em presença de todos. Olha de rosa. Se tu que és judeu vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus?
Aí está. Pedro, se ele não fosse simples e humilde, ele poderia dizer, do mesmo jeito, aí ia criar divisão. Não é por isso que eu estou dizendo? Eu não quero católicos brigando com católicos nos comentários dos meus vídeos. Eu acho que eu fui bem claro. Eu acho que eu não disse isso nos vídeos, nos novos vídeos para os irmãos que estão chegando agora no canal. Mas eu deixei isso bem claro em vários vídeos lá atrás. Vídeos que tem 7 meses, 4 meses, acho que mais, 10 meses atrás. Que eu não quero católicos discutindo, brigando nos meus vídeos. Nos comentários dos meus vídeos, não quero. Se for contra protestante, pode refutar à vontade. Mas eu não quero católicos gladiando-se com católicos. Eu acho que eu fui bem claro. Veja, Pedro aqui tinha todos os motivos para jogar na cara de Paulo. Ora, no concílio eu falei para os pagãos e tu estava lá confirmando com milagre e prodígio. No concílio ficou claro e todos foram unânimes em concordar comigo que os pagãos seriam salvos sem a circuncisão. E de um modo geral, todos seriam salvos sem a circuncisão. E por que tu circuncidasse o jovem e bispo Timóteo? Porque Pedro, quando viu os judeus chegando, por medo, amados. Se você pega o ensinamento dessa Bíblia, eu vou ler o ensinamento dessa Bíblia, presta atenção. Eu não vou dar nem explicação disso aqui, porque o ensinamento da Bíblia, da Ave Maria, diz assim, ó. Alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos ou gentios convertidos deveriam seguir os costumes e modos de viver dos judeus. São Pedro e os apóstolos, no entanto, no concílio de Jerusalém, havia dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir os costumes próprios do cristianismo, né? Como vemos em Jerusalém. Havia dado também Jerusalém 15, de 1 a 28. São Pedro seguia essa decisão, considerando os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos. Mas devido a muitas críticas, como fazem hoje ao Concílio Vaticano II, ou pressão de judeus fanáticos, achou prudente não comer mais com os gentios ou pagãos convertidos, para não suscitar críticas e brigas prejudiciais. São Paulo, no entanto, achou que São Pedro deveria manter-se firme no costume adotado para que todos vissem que, entanto, achou-se, né, que os não-judeus convertidos e os judeus cristãos eram iguais perante o Evangelho. O Papa recebeu a Timóteo. Estou mostrando para você aqui um defeito de Pedro. Meu querido irmão, o Papa é um pecador como nós. Sabe o que é que acontece? Pessoas indo para o protestantismo porque se decepcionam com o Papa. Porque achava que o Papa era Jesus Cristo. Meu querido irmão, o Papa não é Jesus Cristo. Achava que o Papa era Deus, santo, perfeito, correto. Meu querido irmão, apesar de ele ser infalível, apesar de falando em cátedra ele não erra, ele é pecador como nós. Eu estou mostrando para você aqui, São Paulo está repreendendo Pedro, porque Pedro, que era assim com os pagãos convertidos, agora está dando, outra vez com licença da palavra, eu vou usar o corpo, não vou usar aqui o rabo que nem usei para falar de São Paulo. Mas está dando o corpinho fora agora. Opa, peraí, os judeus estão chegando. Deixa para lá os pagãos convertidos. Deixa aí para os judeus cristãos. Meu queridíssimo irmão, eu estou mostrando para você que todo Papa erra. Eu estou mostrando erros pós-concílio de Jerusalém. Paulo desregrou o concílio de Jerusalém, quando ficou claro em sua doutrina que não necessitava mais circuncisão, circuncidou, não mandando Paulo seguir a fé de sua mãe, que é a fé da igreja, como eu citei o batismo, mas seguindo o não cristão, o judeu. Por isso circuncidou São Timóteo. Meu queridíssimo irmão, todo Papa, qual foi o Papa que não errou? Quando não falou em escátedra, quando não falou com o poder das chaves. Eles são pecadores como nós, amados de Deus, abre os olhos. Porque o Papa, isso e aquilo, aí vamos atirar pedras no Concílio Vaticano II? Não, amados, por caridade. Não.
Não deixemos que o diabo coloque como serpente o veneno dele em nosso coração para nos revoltarmos contra a igreja, não é? Que é legítima e que tem um sucessor legítimo de Pedro, o Papa Francisco, o Papa atual. Olha Paulo repreendendo Pedro aqui agora. Esse Pedro que foi para o conselho, esse Pedro que falou pelos pagãos convertidos, agora está dando o corpinho fora dos pagãos convertidos e é repreendido por São Paulo. Ah, mas foi porque São Paulo se dividiu, São Paulo saiu da igreja. Olha, o versículo 9 do capítulo 2, olha o que São Paulo diz. Tiago, Cefas e João, que são consideradas as colunas da igreja. Será que ele estava se dividindo, indo embora, agora eu vou fundar a minha igrejinha como faz as heresias atuais? Não. Não. Nós vemos o que? Pedro, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, recomendar as cartas de São Paulo. Estavam divididos? Não. Não estavam divididos. Mas ele estava dando uma correção a São Pedro, que falou no concílio pelos pagãos. E agora estava o quê? Repito, estava dando o corpinho fora dos pagãos convertidos e indo para quê? Para os judeus convertidos. Porque os judeus convertidos ainda tinham na sua cabeça que os cristãos precisavam circuncidar. Os pagãos não precisavam circuncidar, porque a circuncisão não salva ninguém. Ficou isso decretado, ficou claro, carimbado, ficou escrito, ficou determinado como doutrina no concílio de Jerusalém, que não necessita de circuncisão. Irmão, esse silabacel foi em torno de quê? Dos comentários, repito, vou repetir pela milésima vez, que estão colocando nos meus vídeos atacando o Concílio Vaticano II e o Papa. Eu estou mostrando que no Concílio de Jerusalém também houve erros. Aí nós vamos pegar esse erro de Paulo aqui do capítulo 16, circuncidou Timóteo. E vamos pegar esse erro de Pedro aqui do capítulo 2. Do capítulo 2, a partir do versículo 11 ao versículo 14 de Gálatas. O erro de Paulo e de Pedro. E nós vamos condenar o Concílio de Jerusalém? Não. Nós vamos pegar, porque o Papa Francisco recebeu Patimama, porque o Papa Francisco recebeu a imagem de Lutero lá, e ainda aquele deturpado presépio lá, astronáutico, sei lá, e vamos criticar, foi o Concílio Vaticano que fez isso? Não, meus amados. Por caridade. Não cometam essa atrocidade. Pelo amor de Deus, eu estou aqui alertando as pessoas que estão fazendo isso, estão se revoltando contra a igreja, estão ficando contra o Papa, contra o Concílio Vaticano II, estão indo pela cabeça do professor Emílio, estão indo pela cabeça dos sedevacantistas, e estão abandonando a igreja de Cristo, que tem um único sucessor legítimo, o Papa atual. Você viu comigo nesse vídeo, viu ao meu lado aparecer os textos. Paulo errou pós-concílio Vaticano II. Paulo errou pós-concílio de Jerusalém. Errou. Pedro errou pós-concílio de Jerusalém. Errou. Mostrei para você. E por isso, os cristãos da época foram atirar pedra dizendo, veja, o concílio de Jerusalém trouxe o mal, está destruindo a fé católica, está destruindo a igreja, está acabando com a igreja. Não. Mas quando Pedro foi preso, a Bíblia diz que a igreja inteira orava por Pedro. Amados, em vez de ficar criticando, atirando pedra no Concílio Vaticano II, em vez de ficar falando mal do Papa, reze pelo Papa, é melhor rezar, interceder, orar, do que ficar falando. O diabo é aquele que é o divisor. O que a Bíblia diz? Não causeis divisões. Quem causa divisões? Que fica falando para um e para outro contra o Papa. Aí você já está colocando o veneno da serpente já no coração da outra. O veneno já está no seu, você já está depositando no coração da outra pessoa. Fica atirando pedra no Concílio Vaticano II, atirando pedra no Papa, já está colocando a pessoa contra o Concílio Vaticano, daqui a pouco a pessoa se torna protestante. Boa coisa você viu, viu? Fez, aliás. Boa coisa você... Amados, é claro que os inscritos aqui não é assim. Olha, eu tenho aqui apologeta inscrito nesse canal. Eu tenho apologeta aqui que dá aula para mim inscrito no meu canal, que é apologeta que conhece a verdade, né? Eu poderia destacar aqui vários deles, mas eu não vou dizer porque eu posso esquecer o nome de um e eu não quero cometer esse erro.
Tem apologetas inscritos nesse canal que sabe defender, conhece a fé. Meu Deus, que eu não chego nem no rastro deles. Tem. Tem católico conservador inscrito nesse canal? Tem. Tem católico tradicionalista inscrito nesse canal? Tem. Ah, mas porque agora eu sou católico conservador, eu me declaro contra o Concílio Vaticano II, que foi um mal para a igreja e o Papa. Não. Eu sou católico conservador. Não nego de onde vêm minhas raízes, através da renovação carismática, mas me tornei católico conservador. Conservador. Eu. Por isso que estou mostrando aqui a verdade da doutrina da igreja. Pelas escrituras. Né? E também trazendo o quadro Catecismo Bíblico e todos os vídeos que você vê aqui. Nesse canal. Que são mais de 200 vídeos. Não é? Eu não sei se eu vou continuar gravando os vídeos. São muitos vídeos que tem gravado da série Catecismo Bíblia. Tem vídeo que já tem mais de 2 meses que está lá aguardando ser postado. Eu vou fazer uma bateria de exames. Não sei se vou passar por cirurgia, Deus o sabe. A Virgem Maria está nas mãos deles. Não sei. Se for, vou passar um tempo sem gravar vídeo. Mas tem vários vídeos gravados. Tem vários vídeos gravados. Tem vídeo gravado aí para mais de 2 meses para o canal. Não é? Eu posto de 3 em 3 dias, eu posto vídeo. Às vezes eu posto 2 em 2 dias. Mas esse vídeo agora que eu estou gravando é recente. Né? Será postado logo após o vídeo que vai falar crentes na Bíblia. Eu trouxe religião, o termo religião é diabólico. E crentes na Bíblia, quem são, né? Então eu trago isso aí na Bíblia. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros evangélicos na Bíblia. Então, esse vídeo logo postarei, né? Claro que você vai ver lá primeiro, depois você está vendo aqui, logo após o vídeo, falando dos verdadeiros crentes. Então, meu cristão, Deus abençoe você. Convido mais uma bênção de Deus a se inscrever nesse canal rumo aos 1000 inscritos. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre virgem!